Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu espero que sim. A gente vai iniciar mais um tema da escola dominical da nossa galera, do nosso grupo, dos jovens da Igreja Presbiteriana da Vila Tingui. Nós acabamos de estudar um tema muito edificante, extremamente relevante, que é a graça de Deus. A graça de Deus que triunfa sobre nossos problemas, sejam eles ansiedade, incredulidade, soberba, muitos outros. Graça de Deus que nos resgata, que nos restaura, que nos corrige e que nos faz nos voltar mais uma vez os olhos para Deus. Graças a Deus por isso. E para complementar esse tema, a gente escolheu outro tema que antecederá a unificação de todas as turmas da nossa igreja. A nossa igreja vai estudar todas as turmas um tema só. E antes disso, antes da vinda, desse tema que vai vir no segundo semestre, eu e Leandro, nós conversamos e decidimos escolher uma das revistas que eu tenho guardado aqui em casa. Eu não sei vocês, mas eu guardo, não sei se muitas coisas, mas eu guardo bastante coisa. Minha esposa que vai saber responder melhor, né? E daí eu gosto de guardar também revistas da escola dominical. E daí dessas revistas apresentei várias que eu achei legal, que são temas bem propícios para a gente estudar, revisar. E a escolhida é esta aqui. Fui aluno há pouco tempo atrás e daí vai ser o desafio nosso da gente estudar sobre desde a criação até a volta de Cristo. Estudaremos um pouco mais sobre o panorama da história da redenção. Vai ser massa. A gente vai aprender bastante desde Gênesis até a volta de Cristo. Vamos estudar, debater, discutir, aprender bastante, com certeza. Durante as próximas aulas, nós aprenderemos sobre os principais fatos da história da redenção, sempre observando pelo ponto de vista da aliança. A aliança será o eixo principal das nossas aulas. Nós também aprenderemos um pouco mais sobre a nossa cosmovisão reformada. Cosmovisão, nós já estudamos esse tema há pouco tempo atrás na classe dos jovens e para você que não sabe, essa palavra pode parecer estranha, mas nada mais é do que a nossa forma de estruturar conscientemente, compreensivamente, a nossa crença sobre tudo que vem de Deus. Nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos na sua santa palavra e também acreditamos nos principais aspectos bíblicos que formulam a vida cristã, sendo eles a criação essa originalmente boa, a queda, que é a perversão básica dessa criação vinda pelo pecado, e a redenção, sendo a restauração dessa criação em Cristo. Nós aprenderemos, debateremos, se Deus quiser, nós passaremos um bom tempo juntos, aprendendo sobre mais um tema, tirando dúvidas e vendo qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabemos que a principal vontade de Deus para as nossas vidas é a oração. Então, antes da aula de hoje, vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus possa nos ajudar e possa tocar nossas mentes e nossos corações, para que a gente possa realmente fazer a vontade dele e entendê-la. Vamos orar? Ó Pai bendito, graças te damos, ó Deus, por tu ser o Deus das nossas vidas. Graças te damos, ó Deus, por mais essa aula da escola dominical. Graças te damos por mais um tema que tu permite com que aprendamos. Queremos aprender cada vez mais de ti, queremos aprender tudo que vem de ti. E por isso te pedimos, ó Deus, que tu possa nos auxiliar com o teu Espírito Santo, tocando os nossos corações, as nossas mentes, para que não somente esta aula, mas todas as aulas da escola dominical deste tema sejam produtivas, sejam boas, que nós possamos aprender bastante com elas, que nós possamos aprender mais de Ti e que nós possamos entender realmente a Tua vontade para as nossas vidas.
Nós não somos ninguém, meu Deus. Carecemos única e exclusivamente de Ti. Por isso, estamos pedindo a Ti que Tu possa nos auxiliar neste momento. Seja mais uma vez o nosso guia, conduza-nos, ó Deus, mais uma vez a Tua Santa Palavra e permita-nos, ó Deus, nos voltar mais uma vez para Ti. Nós queremos fazer a Tua vontade e queremos entendê-la melhor. Por isso te pedimos misericórdia e pedimos mais uma vez a Tua imensa graça, que ela possa conduzir não somente a aula de hoje, mas as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A leitura do nosso texto base se encontra lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, versículo 16, até o capítulo 3, versículo 24. Não precisa abrir a sua Bíblia não, tá? Eu vou ler para vocês, então só acompanhar no fundo da tela o texto e daí eu vou lendo. Lá estava escrito assim: Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. O texto base revela o registro do pecado e o juízo de Deus, mas a gente pode ver outros pontos essenciais nesse trecho das Escrituras. Se a história se resumisse no pecado, não existiria esperança para nós. Então surge a graça de Deus revelada na sua santa palavra. Ela garante a restauração da comunhão entre o pecador e Deus. Isso se o cristão viver pela fé. Para a gente continuar a entender um pouco mais sobre isso, vamos dividir a nossa lição nos nossos pontos principais básicos. O primeiro ponto é sobre a aliança. Consta lá no capítulo 2, versículos 16 e 17. A história da redenção começa no Éden, no estabelecimento da aliança de Deus com Adão. A palavra aliança não surge nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, mas seus princípios estão presentes, da mesma forma que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, sendo ela um claro ensinamento da Escritura. Vejamos esses elementos da aliança. O primeiro são as duas partes que são necessárias, Deus e o homem. A segunda seria como se fosse uma cláusula obrigatória: não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se houvesse o cumprimento, haveria o bônus, a recompensa. O homem não morreria. Mas se não cumprisse, a punição, a quebra da aliança, traria um resultado: a morte. Num acordo ou num contrato, as duas partes estabelecem as suas condições. Mas nesta aliança, aliança divina com o homem, somente Deus as estabelece, porque Deus é soberano e o homem jamais poderá impor a Deus qualquer condição. A aliança então é unilateral. Deus estabelece os critérios e estipula a recompensa. Então os elementos da aliança são evidentes. O primeiro são as partes, o Deus triuno e a humanidade, representada em Adão. A relação entre eles era natural, pois Deus era o Criador e Adão a criatura. Era a criação da relação pactual de Deus com o homem. É importante ver alguns detalhes desse pacto. A aliança firmada com Adão era dele como representante de toda a raça humana, podendo agir por seus descendentes. Caso cumprisse a aliança, todos os descendentes desfrutariam da recompensa pelo seu cumprimento. Se quebrasse a aliança, todos os seus descendentes mereceriam o castigo pela quebra da aliança. Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 18, nos explica isso. Assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens pela condenação. Outro detalhe: Adão foi colocado a uma prova muito séria, mas misericordiosa. Antes de proibir Adão de comer do fruto da árvore do bem e do mal, ele permitiu comer livremente de toda a árvore do jardim. Mais um detalhe que a gente pode verificar é que Deus garantiu que, caso Adão cumprisse a aliança, o ser humano teria vida eterna. Outro elemento da aliança é a promessa da vida eterna, implícita no anúncio da punição. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lá no capítulo 2, versículo 17. Se Adão não tivesse comido do fruto proibido, ele não morreria. Outro elemento evidente da aliança era a condição a ser cumprida.
Para que Adão e seus descendentes não morressem, era necessário obedecer à vontade de Deus. Essa era uma condição arbitrária, fazia parte da prova. Ela deveria ser obedecida quando entendesse que a vontade de Deus tinha um plano lógico e prático, mas também quando não a entendesse. O ponto principal era se Adão obedeceria simplesmente porque Deus deu uma ordem ou se seguiria por sua conta. Mais um elemento evidente era o castigo pela quebra da aliança. De acordo com a palavra, o conceito de morte apresentado possui um sentido muito mais amplo, incluindo a morte física, espiritual e a eterna. A ideia fundamental e básica da morte é o afastamento de Deus, que é a fonte e o autor da vida. Na desobediência de Adão, houve a quebra do vínculo de amor com Deus. Sua relação com Eva mudou, de acordo lá com o capítulo 3, versículo 7. Abriram-se seus olhos e perceberam a sua nudez. E a sua relação com Deus também mudou, no versículo 8. Eles se esconderam da voz de Deus, que estava passeando pelo jardim. Ali Deus já poderia ter exterminado a raça humana, mas movido por sua graça, imediatamente deu início à sua obra de redenção, para a honra e glória do Redentor, e derrota completa da serpente, de acordo com o capítulo 3, versículo 15. O segundo ponto da nossa lição de hoje é sobre o mundo caído. Deus terminou a sua obra criadora e viu que tudo quanto fizera era muito bom, de acordo com capítulo 1, versículo 31. O homem foi colocado pelo Criador como governante de toda a criação, e com ele foi feita a aliança. Satanás surge na história para arruinar tudo quanto é feito por Deus, e seu primeiro ato foi procurar um meio de romper a comunhão do Criador com a criatura. Ele chegou em Eva, para que ela chegasse em Adão e o levasse ao pecado. Satanás agiu assim ciente da condição da aliança, e viu nisso uma possibilidade de destruição de toda a criação. Qual foi a estratégia satânica? Perverter o propósito de Deus, fazendo a mulher deixar de ver a generosidade divina, concentrando a atenção dela na única árvore cujo fruto era proibido, esquecendo de ver a permissão para se comer de toda a árvore do jardim. Deus deixaria de ser visto como um bondoso para ser visto como um ditador autoritário. Próximo passo: contrariar a palavra dita por Deus, afirmando claramente que ele mentiu. É certo que vocês não vão morrer. O passo final: fazer a mulher entender que ela poderia ser igual a Deus. Aí o fruto ficou mais atraente. Satanás a enganou, fazendo o mal parecer bom. Eva comeu e não viu a mudança prometida. Talvez por isso ofereceu a Adão, para que ela pudesse entender e alcançar o resultado esperado. Imediatamente se viram nus e resolveram tratar as consequências do pecado, e não o pecado em si. Cozeram folhas de figueira, se vestiram, mas apenas remediaram o ocorrido. Não conseguiram resolver o problema do pecado e nem restaurar a comunhão com Deus. Adão havia rompido sua aliança com sua mulher, com o restante da criação e com seu Criador. A morte espiritual, apresentada em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Esconderam-se de Deus ao ouvirem sua voz. A morte física, citada em Gênesis 3,19. Tu és pó, e ao pó tornarás. A morte eterna seria a consequência das duas primeiras mortes. Mas logo após o anúncio da execução do castigo da aliança, o Senhor manifesta a sua graça. Entendemos isso no terceiro ponto da aula de hoje, a revelação da graça. Pouco depois de Adão ter quebrado a condição estabelecida na aliança, Deus foi ao jardim para conversar com ele. Adão se escondeu, alegando estar nu, mesmo tendo roupas. Adão compreendeu que tais roupas não resolveriam o problema do pecado e não restaurariam sua comunhão com seu Criador. Diante de Deus, ele continuava nu. Não é o homem que, por sua iniciativa, vai em busca de Deus para resolver o problema do pecado, mas o próprio Deus que, sabendo que a aliança tinha sido quebrada, vai graciosamente em busca do pecador. O homem estava perdido, mas o próprio Deus veio o buscar. Logo após experimentar o pecado, o homem experimentou a graça. Vemos então o método instituído do pecado. Ao invés de Adão reconhecer a sua falha e dizer, meu Deus, eu pequei,
O Senhor pode e deseja me perdoar? Ele impôs a culpa por seu pecado sobre sua esposa, o que foi uma ação totalmente má, e disse a Deus: Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Tudo e todos, inclusive Deus, são apontados como culpados pelos seus pecados, menos Ele próprio. Ninguém é responsável por nossos pecados. Nós é que somos. A sociedade pecadora pode nos influenciar para o mal, mas não é a sociedade que comete os nossos pecados. Deus manifesta a sua graça, lançando a condenação sobre Satanás e a sua descendência. Descendência essa composta por réprobos, que seriam todos aqueles que amam a si mesmos e que sentem prazer em viver afastados de Deus. Exemplo visto na inimizade entre Caim e Abel, logo na sequência do texto. Deus decreta a derrota final de Satanás pela descendência, através da descendência da mulher, sendo o mais nobre membro da linhagem da aliança o próprio Cristo. Esta linhagem seria composta por todos aqueles que reconhecem em Deus a razão da sua própria existência, aqueles que possuem uma conduta orientada pela vontade revelada de Deus, sempre no intuito de o glorificar. Enquanto a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, esta poderia no máximo feri-la no calcanhar. Cristo foi enviado por Deus para esmagar a cabeça de Satanás, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 10. Abra depois lá e dê uma conferida. Cristo morreu na cruz para salvar seu povo e vencer o poder da morte. A serpente desde sempre foi derrotada e sua morte é questão de tempo. Glória a Deus por isso. O homem ele continua sofrendo as consequências do pecado, mas a vida continua. A morte física foi no momento da revelação da graça de Deus. Pois, se o homem tivesse comido da árvore da vida, na condição que se encontrava, ele sofreria uma interminável miséria neste mundo. O homem foi expulso do Éden, mas chegará ao final, o dia no qual o ser humano terá novamente acesso à árvore da vida. Cristo se sacrificou por nós, na árvore da morte, na cruz, para que nós tivéssemos acesso à árvore da vida. Que nós possamos nos lembrar disso sempre, em todos os momentos da nossa vida. Logo depois disso, Adão deu o nome à sua mulher de Eva, que em hebraico significava vida. Também tinha um significado semelhante a seres humanos. Eles compreenderam seu erro e se refugiaram na graça. Tenhamos um coração agradecido a Deus pela sua maravilhosa graça revelada em Cristo. Vivamos pela fé. Adão pecou, mas nós também pecamos. Da mesma forma que a graça foi revelada a Adão através de Cristo, essa mesma graça é revelada a nós. Que nós vivamos nesta graça e que Cristo seja o centro das nossas vidas. Nós não somos nada sem Cristo. Nós não somos o centro das atenções. Nem podemos ser. Que nós façamos com que as nossas vidas reflitam a obra redentora de Cristo. Que nós façamos a vontade de Deus. Entendamos isso de uma vez por todas. E possamos proclamar o seu Evangelho a toda criatura, a todos aqueles que estão próximos de nós. É isso, meus irmãos. Que seu domingo seja abençoado, que você possa ter aprendido um pouco mais nesta aula de hoje, nesse texto. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode lançar para mim ou lança lá no grupo dos jovens. E daí a gente vai conversando e vai debatendo, vai aprendendo cada vez mais. Espero que vocês tenham curtido e caso vocês tenham qualquer sugestão, podem lançar para mim também. A gente vai melhorando e vai aprimorando tudo isso para a honra e glória de Deus. Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Estarei à disposição, qualquer coisa só dá um toque, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe.